repito, trago sempre essa questão e vou atualizando conforme a gente recebe informações, conforme a gente produz informações sobre esse assunto, sobre a importância da intervenção do poder público na estrutura, no desenvolvimento econômico, social e cultural de um município, de uma cidade, de um estado e de um país. E na nossa região existe no meu ponto de vista, existe uma transformação muito grande na maneira de se fazer política, na maneira como a política está sendo feita nos municípios, porque ela se tornou o ponto central que deveria ser, que é e vem sendo o ponto central para auxiliar as pessoas a melhorarem a produtividade e a qualidade de vida. E aí nós temos vários exemplos. E como eu disse no início, eu falo bastante sobre isso, porque realmente é significativo quando o poder público está focado em atender as necessidades da comunidade. E aí, um exemplo recente em Barra é a realização de um poço para diminuir o custo de distribuição de água naquele município. Se fez um novo poço para atender uma comunidade. Aí, então, se estrutura da melhor maneira aquela comunidade, não deixa as pessoas, não deixa as pessoas passar necessidade e mais, cria-se condições para que elas possam ampliar os seus negócios no meio rural, produção de suinocultura, avicultura, frutas, enfim, o que for. E isso faz toda a diferença. A gente às vezes não para pensar nessa situação, porque a gente está no meio urbano e aonde a gente estiver, vai ter água, vai ter luz e vai ter... Não necessariamente, mas de modo geral, essa é a realidade. A casa que tu for vai ter água, vai ter luz, mas nem sempre foi a realidade do interior. A gente está andando no asfalto, no calçamento, diferente do interior, que para chegar com o carro tem que andar numa estrada de chão, de barro. E se aquela estrada não for cascalhada pela prefeitura, dificulta muito o acesso da família, muito o escoamento da produção daquela família, daquela comunidade. Num dia de chuva, por exemplo, um caminhão pesado, na cidade não tem problema nenhum, ele vai em qualquer lugar. Agora, no interior, não é assim que funciona. Então, essas ações, eu diria pequenas, mas elas são com um impacto muito grande, em colocar uma estrutura pública a serviço, literalmente, para atender as necessidades, realmente está mudando a maneira de se fazer política e revolucionando isso. E cada vez mais, no meu entendimento, vai contribuir para o amadurecimento da sociedade, para que ela também perceba que esse, de fato, é o papel da política. Servir as pessoas, fazer projetos, construir projetos junto com a comunidade, fazer uma feira para vender os alimentos para as pessoas, auxiliar na logística, auxiliar nos projetos de implantação de energia, de estrada. Não vai conseguir fazer um asfalto lá no interior, mas vai conseguir cascalhar e garantir o tráfego minimamente seguro. Fazer açudes para reservar água num período crítico, para ter água para dessedentação, para os animais, para criar peixe. E assim são uma série de ações que a gente vê acontecendo aqui no Alto Uruguai, dos mais diferentes segmentos. E que, no final de contas, estimulam as pessoas, permitem as pessoas terem uma qualidade de vida muito boa no campo, estimula a sucessão familiar, que é extremamente significativo, fazendo com que o filho tenha perspectiva e até, às vezes, saindo da cidade para trabalhar lá, para tocar o negócio do pai, que também requer uma mudança de pensamento para absorver o filho e fazer com que ele continue. E tudo, no final, para finalizar, é um ciclo produtivo bom. Gera-se comida, emprego, renda, movimenta-se serviços. É o ciclo que nós precisamos cada vez mais. Que a classe política tenha cada vez mais essa visão de usar
toda a sua estrutura, o poder, o seu expediente para gerar projetos. E quando se tem projetos, a comunidade abraça e vai adiante, e os frutos são positivos, sempre são positivos. Agora, se a proposta for outra, os resultados serão outros. Isso é evidente aqui no Alto Uruguai. Como faz a diferença uma política proativa, uma política que quer pensar o bem-estar das pessoas. Faz toda a diferença para o campo e para a cidade. E estamos aguardando a chuva ainda. Está faltando chuva aqui no Alto Uruguai. Um bom dia e é isso aí.